Boa tarde! Hoje o Conexões fala sobre dois temas totalmente diferentes, mas bem importantes. O primeiro é sobre os desafios das mães com crianças com deficiência. E o outro é a retirada de fiação em desuso das ruas da cidade de Goiânia. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou então pelo nosso canal no YouTube, em qualquer dia e horário. O nosso programa tenta ser mais acessível e por isso nós temos interpretação para Libras feita pelo professor Diego Barbosa aqui no estúdio. Ele é coordenador do Labitave. Além disso, nós também fazemos descrições físicas daqueles que participam do nosso programa no estúdio. Começando pela minha. Eu sou Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, abaixo dos ombros, olhos também escuros. Hoje estou usando um óculos e estou de pé aqui no cenário da TV UFG. Atrás de mim está uma estrutura em tons de azul claro, cinza e vermelho e também uma televisão bem no centro com a logo do Conexões. Do outro lado dessa TV, à minha esquerda e também de pé, está o professor Diego. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Bom, e nós vamos direto para o nosso giro de notícias, com informações nacionais e internacionais. Bom, a gente começa falando sobre desigualdades. As mulheres no Brasil ganham 19% a menos que os homens. Em cargos de dirigentes ou gerentes, por exemplo, a diferença de remuneração chega a 25%. Esses são alguns dos dados do primeiro Relatório Nacional de Transparência Salarial, que foi divulgado pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres. Outro dado divulgado pelo levantamento é que as mulheres negras estão em menor número no mercado de trabalho e são as que têm renda mais desigual. A remuneração média da mulher negra corresponde a 68% da média geral dos trabalhadores brasileiros. E agora vamos falar sobre meio ambiente. As mudanças climáticas provocadas pela ação humana estão intensificando as ondas de calor registradas aqui no país. É o que conclui um estudo que foi divulgado no domingo e que foi realizado por pesquisadores do Climameter, que é um grupo de cientistas de diferentes países que colocam os extremos climáticos em uma perspectiva, os extremos meteorológicos em uma perspectiva climática, em uma perspectiva histórica. De acordo com o monitoramento, a onda de calor que foi verificada agora no mês de março foi 1 grau mais quente do que as ondas de calor registradas em anos anteriores. Na segunda quinzena de março, diversas capitais tiveram recorde de temperatura, por causa dessa terceira onda de calor apenas em 2024. Esse estudo aponta também que há contribuições do El Niño e do aquecimento das águas dos oceanos Pacífico e Atlântico, mas ressalta que a influência do homem se sobressai como causa dessas novas ondas de calor. E o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência em diferentes municípios de 10 estados brasileiros que foram afetados por desastres causados pelas fortes chuvas. A partir desse reconhecimento, os municípios podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestrutura e restabelecimento de serviços essenciais. Estão na lista cidades dos estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo
e Espírito Santo. E a gente continua falando sobre danos causados pelas fortes chuvas. E principalmente aqui em Goiás, né? E claro, a gente tem um alerta para os moradores da antiga capital, a cidade de Goiás. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o município goiano está em situação de alerta por causa das chuvas. A preocupação surgiu depois que o Rio Vermelho, que corta a cidade, subiu 39 centímetros. O monitoramento do rio é realizado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. Você se lembra que semanas atrás a gente contou aqui no Conexões que a cidade sofreu uma cheia no Rio Vermelho e que, por isso, até mesmo as pessoas que estavam hospitalizadas em uma unidade próxima do rio tiveram que ser transferidas para outros municípios. A gente continua acompanhando essa situação na cidade de Goiás. Mudando de assunto, mas ainda falando de cidade, né, de preocupações ambientais, estéticas nas cidades. Mais de 70 toneladas de fios em desuso já foram retirados aqui da capital. O programa Cidade Segura está na 5ª etapa e chega ao centro de Goiânia. Segurança para quem está nas ruas da cidade também é poder andar sem medo de acidentes com os fios soltos espalhados por aí. Muita fiação nos postes, né? Aí quando chove, cai. Trabalhando no setor marista lá, eu vi muitos cabos no chão, quando eu fazia a entrega lá, muito caminhão passava, arrebentava os fios. Aí é muito perigoso para o motoqueiro, assim. Preocupação, porque a fiação, tem muitos lugares aí que está muito preocupante, né? Muita fiação até muito baixa tem lugar aí. Então a gente fica meio preocupado, mas como é que faz? Mais de 70 toneladas de fios já foram retirados na capital goiana. O programa Cidade Segura está na 5ª etapa e já passou por 7 bairros. Toda essa fiação recolhida é levada para cooperativas de recicláveis. O objetivo do programa é diminuir a poluição visual e, claro, os riscos de acidentes com esses cabos que não são mais usados. A ação agora chegou ao centro de Goiânia. A Amanda Arruda coordena o Cidade Segura e ela fala o que mais vem por aí. Nós dividimos o setor centro em 5 etapas. Nós estamos na 1ª etapa, o projeto foi lançado aqui no centro no dia 6 de março. Então, ele vai durar mais ou menos 2 meses. Tendo em vista que agora em março as chuvas elas cessam, né? A gente já vai conseguir trabalhar mais efetivamente. Só para a gente entender melhor. O uso dos postes são compartilhados entre as redes de energia e as empresas de telecomunicações. Então, as empresas provedoras de internet, TV por assinatura, telefonia, fazem a solicitação do uso deles e também fazem a instalação do serviço. E são as distribuidoras de energia que fazem a manutenção e também a fiscalização. Mas nesse emaranhado aqui tem problema antigo. E aí, só juntando forças para resolver o problema. O programa é uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia, o Ministério Público do Estado de Goiás e também operadoras de telefonia e de internet, além da Equatorial Energia Goiás. Nos bairros onde já ocorreu a limpeza, tem ainda ações previstas para que a situação não volte ao que era antes. É um trabalho constante, nós conversamos com as equipes e com as empresas todos os dias. Temos um grupo onde é colocado todas as informações do programa. Nós também orientamos as empresas, os diretores, os coordenadores a fazerem esse trabalho de orientação nas empresas, né? Explicarem para os técnicos a importância que é manter a fiação reordenada, identificada, alinhada. E agora tem uma oportunidade para pessoas em vulnerabilidade econômica. A Agência Goiana de Habitação e a Secretaria de Estado da Infraestrutura abriram inscrições para que famílias com renda de até um salário mínimo concorram a casas a custo zero, ou seja, gratuitas. São 819 unidades,
distribuídas em 18 cidades goianas, como Santa Teresa, Indiara, Senador Canedo, Piracanjuba, Rio Quente e Fazenda Nova. Essas são só algumas, viu? Bom, além da renda familiar de até um salário mínimo, as famílias interessadas em participar precisam ter cadastro atualizado no CadÚnico, não podem ter sido beneficiadas em programas habitacionais e devem morar há pelo menos 3 anos na cidade. As inscrições devem ser feitas pelo site que já está aqui na tela, goiás.gov.br/AGEAB. AGEAB é A-G-E-H-A-B. Então, goiás.gov.br/AGEAB. Os candidatos que não tiverem acesso à internet podem buscar um auxílio nos CRAS, pontos de apoio que foram providenciados pelas prefeituras. Bom, já que estamos falando sobre famílias, né? A gente tem uma notícia que não é muito interessante. Quase 80% dos pais abandonam as mães de crianças com deficiência antes que os filhos completem 5 anos de idade. Esse é um dos vários desafios que as mães de pessoas com deficiência, as mães atípicas, enfrentam. E esse é o tema da primeira matéria da nossa série especial sobre inclusão e acessibilidade. O diagnóstico do João para o transtorno do espectro autista veio quando ele tinha 2 anos de idade. Hoje o menino tem 11 e Carla, a mãe, conta que a dedicação é total e, por isso, contar com o apoio da família e de amigos é essencial. A mãe atípica, eu digo que ela é uma mãe invisível. Ela dedica todo o tempo, recurso e energia para o filho. Até quando, às vezes, acontece dela adoecer, o que já aconteceu comigo, né, por passar por depressões e crise de ansiedade, e você vê que é importante cuidar de você. Então, hoje eu consigo equilibrar a rotina. O João vai para o colégio de manhã, eu vou para o trabalho, e eu tenho alguém que me ajuda na parte da tarde e leva o João Lucas para as terapias. E final de semana a gente tem livre. Mas eu digo assim, que sem rede de apoio, você não estaria vendo essa Carla hoje aqui falando dessa forma e até sorrindo. Lá atrás foi conversando com outras mães de pessoas com deficiência que Carla encontrou respostas. Hoje ela atua nessa luta pela conquista de direitos que são básicos. Maternidade atípica é o termo que busca chamar a atenção da sociedade para as necessidades das mães que cuidam de pessoas com deficiência. Um dos grandes desafios é o abandono. Dados do Instituto Baresi mostram que quase 80% dos pais abandonaram as mães de crianças com deficiência ou doenças raras antes dos filhos completarem 5 anos de idade. E o que mais assusta, além do dado, é que esse abandono é generalizado. É um abandono pelo poder público, pela sociedade, pelos familiares, pelos vizinhos e pelos amigos. Então, o reflexo disso é muito abrangente. Nós vemos o desemprego, nós vemos questões relacionadas a fatores psicológicos, né? Índices de suicídios aumentando cada vez mais, porque essas mães não têm rede de apoio, não tem ninguém que estenda a mão. Letícia Amaral é presidente da Associação das Mães em Movimento pelo Autismo. A advogada destaca que são necessárias iniciativas voltadas especialmente para as mães atípicas. Então, nós temos hoje um benefício assistencial direcionado para o filho, mas não para a mãe, que mal dá para ela sustentar as necessidades de medicação, de tratamento médico desse filho que necessita de um cuidado especial. Mas ela mesma, de onde vai vir a renda se ela foi abandonada pelo pai? E que ela tem que estar bem cuidada para cuidar bem do filho. Bem, a gente continua nas próximas semanas falando sobre outros pontos importantes, né, da vida, da realidade de pessoas com deficiência. Então, continue acompanhando a nossa série especial. Bom, já apareceu aqui na tela porque a gente tem várias dicas culturais para você para encerrar o nosso programa. Amanhã e depois
quarta e quinta-feira, né, dessa semana, o Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, o Libris, da UFG, vai realizar uma série de atividades que envolvem oficinas para crianças, rodas de conversa e também visitas guiadas. Só para você ter uma ideia da programação, na quarta-feira tem uma oficina de produção de boneca Abayomi para crianças de 5 a 6 anos de idade. Na sexta-feira à tarde tem uma visita ao Sertão Negro Ateliê Escola de Artes. Essas são só algumas das atividades. E a maior parte delas, né, fora as visitas guiadas, claro, acontecem no laboratório, que fica na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, no campus Samambaia. E para saber mais informações, acesse o site que já está aqui na sua tela, libris.fic.ufg.br, libris.fic.ufg.br. Agora mais uma dica de programação cultural. O Espaço Jardim Potric recebe a mostra coletiva Terra Plena. Essa exposição reúne pinturas, desenhos, xilogravuras que exploram a paisagem vibrante de Goiás e a conexão com o céu. Você pode conferir a exposição até o dia 26 de abril. E o Espaço Potric fica aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 2 às 5 da tarde, ou então com horário agendado. Para mais informações sobre esse espaço e também sobre a exposição e outros eventos realizados, você pode acessar o perfil no Instagram que já está aparecendo aqui na sua tela, @jardimpotric, @jardimpotric. E assim, com essas dicas para você aproveitar, né, as atividades culturais durante essa semana, que a gente encerra o programa de hoje. Antes de ir embora, eu tenho um pedido, né, uma sugestão para você. Participa com a gente do Conexões, manda suas críticas, seus elogios, os temas que você gostaria de ver debatidos aqui no nosso estúdio. O canal para comunicação é esse que está aqui na tela, ó. 629-9181-1406, 629-9181-1406. Você pode mandar sua mensagem de WhatsApp e conversar com a gente. Também dá para seguir os nossos conteúdos, as nossas novidades nas redes sociais da TV UFG. A gente tem Instagram, Facebook, X, TikTok, Twitter, né, o antigo Twitter. Você pode procurar pela gente e, claro, nos seguir, compartilhar o nosso conteúdo, também ajudar a gente a fazer a programação da TV UFG. Eu e o professor Diego nos despedimos de você nessa terça-feira. Convidamos a acompanhar mais um Conexões amanhã, ao 12h30. Lembrando que nosso programa vai sempre ao ar nesse horário, de segunda a sexta, com informações rápidas, relevantes e acessíveis para a comunidade surda. Amanhã tem mais Conexões então e a gente te espera ao 12h30 aqui na TV UFG. Até mais, tchau, tchau!